Estou com eles aqui em mãos e vi, galera, Silksong é gigante. Recentemente, a comunidade de Hollow Knight ficou toda eufórica com a notícia de que Silksong finalmente recebeu sua classificação indicativa. Para quem não sabe, essa classificação é obrigatória para sabermos exatamente a que faixa etária o jogo se destina. Mas por que isso é tão empolgante assim? Porque indiretamente isso aponta que Silksong está muito próximo de ser lançado. Afinal, a classificação indicativa faz parte de um dos processos finais, uma das últimas barreiras que os jogos precisam passar para finalmente ver a luz do dia. Mas vale ressaltar que isso é apenas um indício, galera, e não uma confirmação que será lançado em breve, pois a palavra final sempre é da equipe de desenvolvimento. E Deus queira que eles vejam esse vídeo e me mandem uma chave de presente para poder trazer conteúdo aqui para vocês. Mas deixando meu sonho alto de lado aqui, isso me fez pensar o quão grandioso Silksong é, ao ponto de uma simples alteração como esta causar todo esse alvoroço. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DHDev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo eu vou te mostrar porque Hollow Knight Silksong será um dos maiores lançamentos indies de todos os tempos. E eu já vou começar esse vídeo tocando em um ponto extremamente polêmico, que é o sumiço dos desenvolvedores. Hollow Knight, sem dúvidas, é um dos maiores jogos indies dos últimos anos e a principal referência para os jogos Metroidvanias da atualidade. E tudo isso se deve ao fato dos desenvolvedores terem feito uma campanha massiva de divulgação na época do seu desenvolvimento e no lançamento entregaram uma verdadeira obra-prima. E a consequência desse belo trabalho que eles fizeram foi a construção de uma das maiores comunidades de jogos da atualidade. Hollow Knight tem uma legião de fãs espalhadas pelo mundo, extremamente apaixonados pelo mundo do jogo. Então os desenvolvedores entregaram algumas DLCs após o lançamento e uma dessas DLCs em específico tomou proporções astronômicas e acabou se tornando um novo título para a franquia, Hollow Knight Silksong. E bom, quando eles anunciaram que esse seria um novo jogo, toda a comunidade foi à loucura, gerando uma tremenda expectativa. Mas o tempo foi passando e a comunidade percebeu que a interação dos desenvolvedores com ela foi se reduzindo cada vez mais, até chegar ao ponto de muitos teorizarem que Silksong nem sequer estava sendo desenvolvido. E bom, galera, não estamos aqui para julgar se isso foi certo ou não por parte dos desenvolvedores, até porque não sabemos de tudo que rola nos bastidores. E sem dúvida, Silksong tem contratos que eventualmente podem impedir os desenvolvedores de soltar muitas informações a respeito do projeto. O ponto que eu quero discutir aqui com vocês é o quanto esse sumiço, entre aspas, afetou o hype para Silksong. E já adiantando para vocês, na minha opinião, isso não afetou em nada. Muito pelo contrário, esse é um dos principais fatores, se não for o principal fator, que está elevando cada vez mais o hype para o jogo. Pode parecer contraintuitivo, mas esse sumiço fez a comunidade ficar ainda mais ansiosa para mais informações durante anos, ao ponto de que pequenas atualizações causam um impacto assustador e viram notícia. Com essa escolha, eles podem se concentrar 100% apenas em fazer o melhor jogo possível e ter a certeza de que quando entregarem mais material a respeito do projeto, por menor que seja a atualização, ela terá impacto. E eu preciso frisar um ponto muito importante aqui para você, desenvolvedor. Essa estratégia não funciona com qualquer jogo. Aliás, são pouquíssimos os jogos que têm esse privilégio de usar essa estratégia da escassez para alavancar ainda mais o hype sobre o jogo. A maioria dos jogos não possui uma comunidade tão gigante e apaixonada assim, e que está disposta a esperar anos por um conteúdo. O comum é nós desenvolvedores ralarmos muito para construir essa comunidade e só depois de lançar um jogo realmente impactante, fidelizar esse público. Foi esse o mesmo caminho natural para Hollow Knight. Eles trabalharam muito no marketing antes do primeiro jogo ser lançado, superaram as expectativas da comunidade a respeito do jogo e hoje podem se dar ao luxo de não gastar tanto tempo assim no marketing, pois sabem que tem uma comunidade gigante que comprará o jogo com certeza no seu lançamento. Para você ter noção do quão rara é essa posição que os desenvolvedores estão atualmente, existe um outro jogo que também fez isso por muito tempo e foi o GTA 6, que passou anos sem soltar nenhuma informação, mas quando vieram ao público chocaram o mundo. Então esse ponto é muito impressionante, um jogo indie podendo usar a mesma estratégia de um dos maiores jogos AAA
AAA de toda a história. Resumindo, essa estratégia só funciona nesses casos. Não é você, desenvolvedor indie iniciante, querer lançar seu jogo sem nunca nem ter falado nele antes ou sequer divulgado e pensar que ele vai vender milhares de cópias. Mas voltando ao Silksong, essa estratégia garantiu que o jogo sempre fosse falado, mesmo sem soltar conteúdos relevantes. Inúmeras teorias foram feitas ao longo desses últimos anos, de que o jogo era um delírio coletivo, que ele não iria sair, que seria cancelado, e todos esses burburinhos e discussões contribuíram demais para Silksong ter esse paradigma gigante de quando ele será lançado. Ou seja, quando eles anunciarem de fato a data de lançamento, podem ter certeza que a internet como um todo vai parar, aumentando ainda mais a ansiedade para o lançamento do jogo. Mas para trazer um gostinho para vocês, eu fiz um cálculo aqui que nos ajuda a estimar o quão grande pode ser o lançamento de um jogo. Fui atrás desses dados, estou com eles aqui em mãos e vi, galera, Silksong é gigante. Na Steam existem algumas formas de conseguirmos estimar se o nosso jogo no lançamento vai performar bem. Não é uma regra absoluta, mas são algumas métricas que muitos desenvolvedores usam para estimar como será o lançamento do seu jogo. E essa fórmula diversas vezes se aproxima demais da realidade. Primeiramente, precisamos multiplicar o número de seguidores de um jogo na Steam por 9, para estipular aproximadamente quantas listas de desejos esse jogo tem. Mas por que saber a lista de desejos de um jogo é tão importante? Porque a depender do tamanho dessa lista, seu jogo ganha um impulsionamento absurdo dentro da loja. Um valor bacana para um jogo indie performar bem na Steam seria ter uma lista de desejos acima de 7.000. Assim, o algoritmo entende que seu jogo é muito relevante e entrega ele para ainda mais pessoas no lançamento, podendo até atingir os rankings de mais vendidos em alta e até chegar na página inicial da loja. Obviamente, galera, que 7.000 não é uma regra exata, mas acima disso você poderá fazer um bom lançamento do seu jogo. E um outro ponto muito óbvio é que se um jogo com 7.000 listas de desejos lançar junto de um jogo que tenha 100.000 listas de desejos, o de 100.000 terá mais destaque. Mas vamos logo calcular a lista de desejos de Silksong. Eu tentei buscar os dados de seguidores do Silksong no site SteamDB, mas eu não consegui saber exatamente, afinal ele ainda não foi lançado e esses dados não estão liberados. Mas vamos usar então Hollow Knight para ter uma base como referência. E agora podemos ver que o nosso querido Cavaleiro Oco possui um absurdo de 356.000 seguidores. É muita gente, galera. Então vamos supor que apenas 30% dos seguidores de Hollow Knight também seguiram Silksong, o que eu acho que é um valor extremamente baixo, dada a comunidade gigantesca que o jogo possui. Se eu fosse chutar, eu chutaria um valor próximo de 70 a 85% dessas pessoas. Mas para fins de especulações aqui, vamos usar apenas 30%. Então se pegarmos 30% de 356.000, teríamos aproximadamente 106.000 seguidores em Silksong. E agora, se multiplicarmos esse número de seguidores por 9, teríamos aproximadamente 954.000 listas de desejo. E isso, galera, jogando um número muito baixo. Eu acredito que Silksong passa de 1 milhão de listas de desejos muito tranquilamente. Galera, só uma breve correção aqui. Eu esqueci, cara, que tinha que ir na aba gráficos quando eu fui na página do Silksong. Então a gente consegue ver aqui que Silksong tem 282.428 seguidores. Isso aqui é um absurdo, galera, para um jogo que nem foi lançado ainda. E detalhe que se a gente olhar aqui no gráfico, ó, não para de subir essa linha, tá praticamente na diagonal aqui, então tá crescendo cada vez mais esse número de seguidores aqui. Então fazendo o cálculo correto agora, usando realmente os dados oficiais aqui de Silksong, a gente consegue perceber que ele tem 2.541.852 listas de desejos. Isso aqui é um absurdo de lista de desejos, galera. Obviamente que também esse cálculo não é exato, né? Ele é aproximado, mas mesmo assim é um número impressionante e não foge disso. Então realmente vai girar em torno de 2 milhões a 3 milhões de lista de desejo. Então é um número extremamente absurdo, mas compreensível, né? Afinal a gente tá falando de um dos melhores Metroidvanias que foi lançado aí nos últimos tempos. Então peço desculpa aí, galera, pelo meu erro. Tava gravando de noite, cansadão, acabei que nem observei direito os dados ali, mas enfim, já fiz a correção aqui certinha pra vocês, beleza? Então resumindo, galera, a menos que GTA 6 lance no mesmo dia de Silksong, será muito difícil o jogo não
ser um sucesso absoluto em vendas no seu lançamento. Porém, todo esse hype traz um peso tremendo para os desenvolvedores, que é entregar um jogo épico. Os fãs e toda a comunidade não aceitarão nada que não seja tão bom quanto Hollow Knight. Todos querem a mesma obra-prima que Hollow Knight foi. Imagina o peso de saber que você tem que entregar um jogo primoroso e épico para toda a sua comunidade que está ansiosa para o lançamento durante anos. A Team Cherry sem dúvida sabe o tamanho da responsabilidade que isso representa, e eu entendo perfeitamente os motivos de eles quererem entregar o jogo apenas quando ele estiver pronto para ser entregue. Desenvolver jogos, galera, é muito difícil e exige muito polimento por parte dos desenvolvedores, e estar do outro lado da tela codando as linhas de códigos que irão entregar horas e horas de diversão para os jogadores representa um peso imensurável. Só quem trabalha com isso sabe a responsabilidade enorme que a gente tem nas mãos. Olhando para os dias atuais, onde se tornou comum inúmeros jogos serem lançados completamente inacabados, fracassando e decepcionando seus jogadores, eu, na minha humilde opinião, prefiro que a Team Cherry leve o tempo que precisar para entregar o jogo do jeito que eles imaginaram, pois já conhecemos o que esses desenvolvedores indies são capazes de fazer quando trabalham sem prazos e sem metas impostas por investidores. Quer aprender a desenvolver os seus jogos? Eu deixei os links para os melhores cursos aqui embaixo na descrição do vídeo. Comenta aqui embaixo a sua opinião, quando você acredita que Silksong será lançado e o que você espera receber desse jogo magnífico. E eu tenho que agradecer demais a você por se inscrever aqui no meu canal, por deixar o seu comentário, porque toda essa força que vocês vêm dando aqui no meu canal tem me ajudado demais a crescer e alcançar muito mais pessoas. Então muito obrigado, galera, eu sou muito grato por cada comentário e por cada reação que vocês deixam aqui no meu vídeo, valeu demais. Muito obrigado por assistir até aqui, eu vou ficando por aqui, galera, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.